Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Nós estamos iniciando a nossa reunião. Vamos agora passar a palavra para o Renato. Ele vai ter a mensagem e em seguida fazer a prece. Irmãos de Jesus, boa noite. Que a paz de Jesus brilhe em vossos seios. Gostaríamos de convidar a cada um para o amanhã. Amanhã, quando despertarem na carne, ainda sonolentos, antes de abrir os olhos, que sorriam fisicamente. Mas que esse sorriso venha da alma, com a gratidão de mais um dia nessa existência, porque muitos amanhã não despertarão. Se agitem de mansinho, abram a janela, vejam o clima, a paisagem, seja qual for, seja cidade, seja natureza, inspirem, absorvam o fluido divino que a tudo serve. Preparem-se para mais um dia, amanhã. Amanhã, quando cruzarem com os vossos irmãos, sejam aqueles dentro dos nossos lares, seja nas ruas, onde trabalhamos, que olhemos nos olhos, que saibamos senti-los, irmãos nossos, que ofertemos um abraço caloroso, que tenhamos de ouvir, ouçamos alegrias, dores, entendamos, meus amados, a oportunidade dos encontros. Amanhã, quando sentirmos ofensas, sarcasmos, ficarmos sabendo de maledicências, injúrias, que possamos pensar aliviados nesse dia, que não fomos nós que fizemos. Ofertem o perdão fácil, não levando para si os comentários. Amanhã, se proponham a sentir o Cristo Jesus a amparar os passos, iluminar os caminhos, trazer a inspiração das palavras. Sintamos o Cristo em nós, deixemos o fluido divino fluir em nossos pensamentos. Amanhã, ao deitarmos, façamos uma reflexão dessa escolha de passarmos um dia sentindo o divino em nós. E se formos deitar, descansar o corpo, deixar o espírito fluir livremente pelo espaço. Se estivermos em paz, e depois de amanhã possamos dar continuidade à escolha de sermos felizes, mesmo diante das maiores adversidades, porque quando escolhemos por ser felizes, deixamos Deus brilhar em nós. Após então essa linda mensagem, vamos nos concentrar, para o nosso pessoal do alto, o mais espiritualidade amiga que nos assiste neste salão, de presença da espiritualidade amiga, ilumine nosso palestrante da noite, e possa nos ensinar a respeito da doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos ensina a ser melhor amanhã em relação a hoje, progredindo moralmente e espiritualmente. Assim seja. Nós vamos passar agora para a nossa palestra da noite. É uma satisfação muito grande ouvir mais uma vez o Fred, que vai trazer para nós o poder da fé. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações. Que a espiritualidade benditora esteja nos protegendo. Obrigado. As gambiarras.
Boa noite aos irmãos que nos acompanham através do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Agradecer sempre o coral que nos prepara aqui com muito amor, com muito carinho. Sempre uma grata satisfação receber toda essa dedicação, todo esse preparo e as benesses que o coral nos traz todas as segundas-feiras, né? É muito gratificante. E, como a nossa irmã Joana nos disse, vamos falar um pouquinho hoje da fé, do poder da fé. Mas não desse poder dos homens, né? De utilizar a fé para massacrar, utilizar a fé para dominar. Mas vamos falar dessa fé, como o nosso irmão Renato disse aqui, que a doutrina espírita vem nos ensinar. Né? Falar dessa fé raciocinada, dessa fé que transporta montanhas, dessa fé que é a mãe da caridade, da esperança. E aqui eu peço licença, meus irmãos, para ler um trecho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 e 19, está no capítulo 19 do Evangelho, que diz o seguinte, aspas. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem, que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático, e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo, e muitas na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-o cá, Jesus falando, né? E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Essa passagem de Mateus é muito bonita, assim, profunda. Vem nos mostrar aqui a fé que o Mestre nos ensinou. Essa fé raciocinada, essa fé que está dentro de quem? De nós. Essa passagem vem nos mostrar que a fé, ela remove quando ela é sincera, quando ela parte do nosso coração, do nosso sentimento. Ela é uma fé que vai remover quais montanhas? As nossas dificuldades. É uma fé que vai trazer um raciocínio lógico, em que nós passamos a acreditar que podemos conseguir aquilo que nós almejamos. Porque quando você pega o conceito de fé, a etimologia da palavra é o quê? O que é fé? Você buscar algo que você quer. Você se dispor a alcançar um objetivo que você traçou para ti. Mas qual é esse objetivo? Aí que vem um pouco a confusão. Quando nós falamos de fé, nós temos fé muitas vezes para quê? Talvez, de forma até equivocada, tem razão do nosso desenvolvimento moral ainda, do nosso estado evolutivo, nós muitas vezes queremos ter fé, dizemos que temos fé para alcançar coisas materiais, não é errado. É errado? Não. Mas essa fé que Jesus vem nos mostrar quando ele cura aqui essa criança, é a fé raciocinada. Não mais aquela fé cega, vocês concordam? Porque quando a gente tem essa fé raciocinada, nós temos como base a verdade. E a verdade, ela é a verdade tanto na luz quanto na escuridão. Como que nós vamos desenvolver essa fé raciocinada? Como que o Cristo nos ensinou, nos mostrou, claro, com essas curas, mas de uma forma não mais alegórica. A
Aí nós precisamos entender o que é a fé cega. O que é a fé cega? A maioria de nós, como criados, né, talvez compreendendo que existe o inferno e o paraíso. Né? Muitos foram criados assim. Se fizer coisa errada, vai para onde? O inferno. Então não tem chance, né? Porque se for para lá, não sabe. Não é que esse demônio que Jesus tira, mas se fizer a coisa certa, vai para onde? Para o paraíso. Aí nós não poderíamos errar. Essa fé cega, ela produz um número muito grande de quê, meus irmãos? De incrédulos. De pessoas como nós, que passamos a não mais ter um raciocínio lógico sobre o que é a fé. É aquele negócio em que ela vai se desenvolvendo de uma forma que se torna um fanatismo. Em que nós não raciocinamos, nós aceitamos, ouvimos aquilo e falamos, é isso. Nós esquecemos de raciocinar, de compreender. É uma palavra muito importante que vem nesse capítulo, falar da compreensão da fé. Como eu posso compreender a fé no nosso atual estado evolutivo, com esses ensinamentos, sem deslizar nessa fé cega? Como que eu posso crer que Jesus disse aqui que tenha fé que você vai mexer, vai mudar o pé e mostrar na montanha? Mas como que nós podemos compreender de uma forma racional que essa fé nos ajuda a superar os nossos medos, as nossas imperfeições, a superar tudo aquilo que nos impede de buscar o nosso progresso? Então, quando a gente fala do inferno e do paraíso, nós começamos a ter medo do que é o inferno. Porque nós percebemos que se só tem dois caminhos, nós teremos que ir para o paraíso. Ou alguém acorda e fala, hoje eu quero ir para o inferno, hoje eu quero sofrer. Não, né? Ninguém, em sã consciência, acorda querendo trilhar o caminho ruim. Mas o que a doutrina espírita vem principalmente nos trazer é o consolo que essa fé vai nos trazer. É o consolo que ela nos proporciona. O consolo de compreender que se eu errei hoje, pode ser por causa da minha pouca fé? Pode. Pode ser por outro motivo? Pode. Mas que se eu errei hoje, né, até como foi falado aqui semana passada pelo João, atire a primeira pedra quem nunca errou, quem nunca pecou. Que se eu errei hoje, eu tenho a oportunidade do quê? De reparar o meu erro. Olha que consolo. Porque se a gente for para a doutrina materialista, a unicidade da existência do céu e do inferno, do paraíso e do inferno, quando eu erro, o que acontece? Acabou. Eu vou queimar no fogo do inferno. Isso é justiça de Deus, vocês acham? Isso é bondade de Deus? Em um erro, eu tenho que ser condenado? Então a doutrina espírita vem nos mostrar que o caminho do arrependimento sempre estará o quê? Aberto. Mas nós temos que ter fé. Nós temos que crer que esse caminho existe, e muitas vezes nós não acreditamos. E além de crer que esse caminho existe, meus irmãos, nós temos que começar a compreender que é Ele o único caminho que nos conduz a quem? A Deus. Não tem dúvida. É possível eu chegar à condição de espírito puro, de espírito evoluído, de alcançar um mundo de regeneração, de querer um dia estar comungando o pensamento de Deus, sem ter fé raciocinada, sem compreender que as dores que me chegam, que os reveses, os obstáculos que me chegam para o meu progresso, não é possível. Porque como nós dissemos aqui no início, o capítulo fala muito bem, a fé é a mãe da esperança e da caridade. É uma trindade inseparável. Fé, esperança e caridade. Então é possível eu ser caridoso e não ter fé? Não. Posso até ter a caridade material. Mas essas três virtudes, elas devem caminhar o quê? Conjuntamente.
porque através delas nós vamos abrindo os nossos olhos para o verdadeiro caminho, que é o caminho que nos conduz a essa perfeição, a esse reino de Deus. Porque o reino de Deus está onde? Nós temos fé, acreditamos. Onde está o reino de Deus? Lá no céu? Ou o reino de Deus está onde? Em nós. O divino está em nós. A mensagem falou de uma forma muito bem. O divino habita em nós. Agora, como que eu faço para acessar esse divino? Quem dá uma ideia? Como que eu faço para encontrar esse divino? Tendo fé. Porque não vai ser o outro que vai despertar o divino. Não vai ser o parente, o amigo, a mãe, o pai. Quem? Nós. Quando nós identificamos que Deus está em nós, nós estamos com fé. Só que muitas vezes nós não temos essa fé do coração. Nós temos uma fé vacilante. Aquela que nós começamos a ter, mas na primeira dificuldade, o que acontece? Não dá. No primeiro obstáculo, nós desistimos. E quando fazemos isso, nós nos revoltamos contra quem, geralmente? Ou contra o parente, contra a esposa, contra o marido, contra os filhos, ou contra Deus. Por que o Senhor fez isso? Por que eu não consegui? Por que meu vizinho consegue e eu não consigo? E aí nós começamos a criar em nós medos, angústias, decepções, que decorrem da nossa própria consciência. Uma crise de consciência que se instala em nós, vocês concordam? Ao passo que quando eu acredito que eu estou aqui num estado evolutivo, que eu acredito na reencarnação, que eu estou aqui para melhorar, que a família que eu encarnei é a família que estava programada, que eu escolhi as provas pelas quais eu ia passar, como está na questão 258, nós começamos a adquirir mais do que força, coragem. Porque não existe fé sem coragem. A fé junto com a coragem, ela vai nos dar ânimo. Ânimo para vencer os desafios do dia, da existência, dos problemas. E aqui eu me lembro de uma história que vem falar dessa fé, quando ela se torna vacilante, como que nós muitas vezes escorregamos, né? Então conta-se que um rapaz queria atravessar um rio, ele queria passar pelas águas, e não acreditava que ele ia conseguir. Então o mestre dele disse: você tem fé? Tem. Então vai que você vai conseguir. E esse mestre escreveu em uma folha, uma frase, sem que ele lesse, a pessoa que ia atravessar o rio, e amarrou essa frase, esse papel nas costas dele, sem que ele soubesse o que estava escrito. Falou: vai, tenha fé, atravesse o rio, somos nós, atravesse a existência. E ele ali, né, com as palavras, porque a palavra é sempre bom, né? Quando alguém te incentiva de forma sincera, né, querendo o seu bem, é bom, né? Você fala: nossa, a pessoa confiou em mim, falou para mim que eu vou conseguir, para eu ir que eu vou conseguir. E ele foi. Começou a andar sobre as águas, atravessar as águas. Estava lá mais no detalhe, já quase chegando, com a fé. E no momento ele pensa: eu quero ver o que está atrás das minhas costas. Não é a curiosidade? Ele para no caminho para saber o que o mestre escreveu. E quando ele para, pega o papel e lê, o que está escrito? Que Deus te ajude, te dê forças para atravessar essas águas. Só isso. E o que ele diz? Mas só isso que está escrito? Que Deus é esse? Nesse momento ele suscitou as dúvidas. E aí a história é um pouco triste, nós vamos ampliar. Nesse momento ele cai, a correnteza leva, se afoga, vamos dizer assim, e desencarna. Essa historinha é interessante porque ela vem nos mostrar como está a nossa fé, como está a nossa vontade de alcançar o nosso objetivo, de alcançar aquilo que nós nos propomos a buscar. Está vacilante, está firme,
está, como diz o pessoal, né, meia boca, às vezes não vacila, isso não tem muita relação com a nossa frequência. Às vezes nós estamos com a frequência alta, às vezes nós estamos com a frequência baixa, e eu só estou com a frequência baixa. A gente só vive num mundo de provas e expiações, é um raciocínio correto, é claro. Por estar num mundo de provas e expiações, está sempre para baixo, de forma alguma. Porque são nesses momentos que nós devemos o quê? Deixar a fé desabrochar do nosso coração. Esse nosso irmão que não conseguiu atravessar o rio, o que faltou ali para ele? Fé, parar de reclamar, gratidão. Não existe fé sem gratidão. Porque quando eu me revolto contra Deus, como esse irmão fez, a dúvida instala na consciência. Vocês concordam? Quando a dúvida instala na consciência, nós sabemos, todos sabemos, quão difícil é superar essa dúvida. Todos nós temos problemas, todos nós temos as nossas histórias. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém sofre mais que ninguém. Todos têm a sua jornada evolutiva aqui. Mas todos também têm capacidade do quê? De desenvolver essa fé raciocinada. Todos, sem exceção, e isso é muito consolador, todos nós temos condição de desenvolver em nós esse divino que já habita em nós há muito tempo. A desenvolver essa fé que está no nosso coração. Porque a fé é muitas vezes falada, né? Até a questão da parábola do figueiro seco, quando você vem ao púlpito, lança belas palavras, mas as atitudes são outras. Essa seca, essa não tem valor, vamos dizer assim. Agora, a fé verdadeira é aquela em que você se propõe com você mesmo, com a sua consciência, não querer ser melhor que o outro. Eu tenho mais fé que o eu tenho mais fé que o outro. Eu sou o cara da fé, não é isso. Né? O que Jesus nos convida, nos ensina é o quê? Que nós procuremos esse sentimento em nós. Mas cada um tem sua história. Cada um tem as suas vidas passadas. Não já ouvimos isso? Nossa, mas eu conheço pessoas que têm uma fé, agora eu vou te falar. Muitas vezes elas desenvolveram isso em outras vidas. Aí que a gente já sai da fé séria, vocês concordam? Porque se eu acredito numa fé raciocinada, nós vamos desenvolver a fé em uma encarnação só. O que vocês acham? Vai ser essa encarnação, amanhã eu vou acordar e vou ser a pessoa que mais tem fé aqui no estado. É isso? Não. É um processo que nós vamos desenvolvendo nas várias existências que Deus nos permite. Há várias moradas na casa de meu pai, no terceiro do Evangelho. Há vários mundos. E muitas vezes nós encarnamos aqui, talvez já com esse sentimento inato da fé. Porque quando nós falamos de fé, toca o coração. Quando nós falamos de fé, nós lembramos talvez de uma doença que superamos. Nós falamos de um problema financeiro, de um problema moral, de um vício moral que superamos. Quantas pequenas vitórias nós não temos todos os dias, conosco mesmo? Isso é fé. É uma fé que você raciocina e fala. Não vou ter essa fé para menosprezar, para humilhar, para ter preconceito, para falar que a doutrina espírita é a melhor doutrina. Não. Eu vou buscar essa fé dentro de mim, especialmente para quê? Para me melhorar. Para me transformar moralmente. Utilizar essa fé para falar, eu sou capaz. A capacidade que nós temos de amar os outros, que muitas vezes nós ainda não desenvolvemos, mas que está embotada no nosso coração. A fé é mental, meus irmãos, vocês concordam? Não existe essa fé gritada, essa fé falada aos gritos, que é de se respeitar, porque a verdadeira fé, ela é mansa. Ela não busca a competição. Porque quando a gente fala de fé, especialmente de fé religiosa, quantas religiões buscam ter a posse exclusiva da verdade sobre a fé? E não cabe a nós aqui citar nomes por nome, mas quantos líderes religiosos buscam impor a fé?
A fé pode ser imposta? Como vocês acham? A fé deve ser o quê? Prescrita. A gente compra a fé. A gente vai sair daqui e passa o endereço onde tem que eu quero comprar 10 reais de fé. É possível comprar a fé? Jesus impôs a fé como condição? Impôs. A fé deve ser o quê, meus irmãos? Adquirida. Adquirida com amor. Adquirida com sinceridade. Todas as vezes que nós me desculpem, deixa eu até perder. Todas as vezes que nós me desculpem, deixa eu só retomar aqui. Todas as vezes que nós duvidamos da nossa capacidade de buscar essa fé, nós ficamos refém dessa dúvida. A dúvida muitas vezes nos aprisiona. A dúvida ela vai nos trazer uma crise de consciência em que o caminho vai ficando mais escuro, vocês concordam? E o Espiritismo vem o quê? Dissipar essas trevas, dissipar essa escuridão que está no nosso caminho. Vem nos trazer essa fé inabalável, essa fé religiosa que as religiões muitas vezes querem impor. Jesus trouxe de forma o quê? Mansa, de forma pacífica. A fé religiosa, a verdadeira fé, ao invés de converter, de trazer a possibilidade da nossa transformação moral, vai nos trazer o quê? Medo. Porque quando a gente fala de medo, de fé, a gente lembra do quê? Da morte. Ai, não fala da morte. Até foi falado aqui com os Espíritos Proteanos sobre o medo da morte. Vamos testar a nossa fé. Nós, aqui hoje encarnados, nós temos medo da morte? Mesmo acreditando na vida futura, mesmo acreditando na reencarnação. Quem aqui tem medo da morte? Ninguém. Por que nós ainda temos temor da morte? Porque pela falta de fé. Claro que é difícil, a perda de um ente querido, doenças, acidentes, sabemos, as dores. Mas quando a nossa fé ela é robusta, quando a nossa fé ela é forte, construída sobre a base que é a verdade, nós começamos a compreender que a morte é mais uma etapa, uma transformação pela qual todos teremos que passar. Não é aquela que a gente está? A única certeza que a gente tem na vida qual que é? A certeza da morte do corpo, vamos dizer assim. Mas por que nós temos medo dessa morte? Aí a questão 940 até que foi lida ontem aqui, foi explicado muito bem pela Fabiana. Kardec pergunta para os espíritos. A preocupação com a morte, questão 941. Olha que interessante, fala da fé. A preocupação com a morte é, para muitas pessoas, uma causa de perplexidade. Mas por que essa preocupação, se elas têm o futuro pela frente? Nós acreditamos na vida futura? Aí vem a resposta, e onde ele fala da fé, porque a resposta é longa, não vou ler tudo. A morte não inspira, olha essa frase, mas é profunda. A morte não inspira nenhum temor ao justo. Porque a fé lhe dá a certeza do futuro, a esperança lhe acena com uma vida melhor, e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará, no mundo em que vai entrar, no mundo espiritual, nenhum ser cujo olhar ele deva ter. Percebam que nessa resposta ele fala da trindade, da fé, da esperança e da caridade. Ou seja,
Por que ainda ter medo da morte se eu acredito na doutrina, acredito em Jesus, não só na doutrina de Jesus? E aqui eu tenho uma resposta muito racional. Fé, esperança e caridade. E aquele negócio de quando desencarnarmos, quando formos entrar no mundo espiritual, não termos o quê? Como diz aqui, vergonha daqueles que vão nos olhar. Porque aqui nós podemos esconder os nossos pensamentos, às vezes o nosso desejo de mal, o nosso desejo de ódio, de preconceito, mas e lá no plano espiritual nós escondemos? Já alguém? Lá tem jeito de esconder os nossos erros? Lá quando nós chegarmos, todos, né, como se diz, estarão ali nos vendo, não julgando, mas onde nós começamos a ter a consciência do que nós realmente somos, dizemos, essa consciência, esse divino que está em nós, que vai nos auxiliando a enxergarmos essa fé raciocinada. Essa fé que vem para nos trazer o que, meus irmãos? Esclarecimentos. A fé cega traz o fanatismo. A fé raciocinada traz o que? Esclarecimento. E o que é esse fanatismo que a fé cega traz? Uma das consequências do fanatismo é o medo da morte. Porque se eu acredito só nessa vida, na unicidade da existência, para que eu vou ter fé? Eu vou usar a vida. Para que eu vou fazer o bem? Se a única vida que eu tenho é essa. Se com a morte tudo se acaba, eu vou ter fé para quê? Para fazer o bem? Se eu vou fazer o bem aqui, não vou ter, como se diz, a recompensa. E é uma visão que a gente tem muito distorcida da evolução que nós viemos buscar. Uma visão distorcida desse eu interior que habita em nós. Porque eu falo, tenho fé, eu oro com fervor, mas e as minhas atitudes? E os meus comportamentos? E o meu tratamento com o próximo? Eu estou sendo empático? Eu estou olhando para o próximo como irmão? Isso é. Ou estou olhando para o próximo como um competidor? Se o próximo não pensa como eu me revolto, eu obrigo o próximo a pensar como eu, ou eu silencio? Quem tem fé? A fé, além de ser calma e mansa, ela vem a serenar os nossos corações. Não adianta eu dizer que tenho fé se meu coração está irrequiante. As palavras são ditas, mas e aquilo que está aqui dentro, que está pungente aqui, que está palpitando? Quando eu crio necessidade, eu busco ter, eu busco a competição, eu busco olhar para o outro como o inimigo. Onde que está a minha fé? Ela não está. Ela simplesmente não está sendo desenvolvida. Porque eu não estou tendo compreensão do que eu estou fazendo. O Espiritismo vem nos mostrar o quê? Como se diz? Mostrar esse caminho, que essa compreensão só depende de quem? De nós. E nosso olhar para a vida futura. Agora, quando a gente fala de vida futura, né, a gente vai ter uma acepção de fé interessante. Nós acreditamos na vida futura ou nós temos certeza da vida futura? O que vocês acham? Uma coisa é acreditar. Nós temos certeza da vida futura? Nós cremos que essa vida futura realmente existe? Ou só é falado nas palestras, está no Evangelho, eu acredito que a vida futura está aí. Nós temos que passar a olhar para essa vida futura de uma forma mais lógica, de uma forma que nos traga não mais perguntas, e sim respostas, interrogando a nossa própria consciência. Das melhores formas de buscarmos isso é interrogar a própria consciência. Vocês concordam? Porque se essa fé está em mim, se eu tenho esse sentimento, se eu acredito que eu posso, eu vou conseguir, naquele papo furado, eu vou conseguir, mas se eu amar as minhas esperanças em Deus, alguém vai impedir de eu realizar o que eu quero? Não.
desde que a providência divina permita e que aquilo seja para o meu bem. Agora, muitas vezes a gente quer ter fé, eu tenho fé, assim, eu passo os números da Mega Sena, eu tenho fé que o meu salário vai aumentar, eu tenho fé que eu vou conseguir emprego. É errado? Não, mas isso é fé. Isso é orgulho. Isso é buscar uma virtude, através de uma virtude, algo que vai nos trazer muitas vezes o quê? Decepções, dores, angústias. E aí nós vamos criando mais dívidas. Dívidas que devem ser o quê? Quitadas. Quando você percebe o lado inteligente da fé, eu vou falar o quê? Ao invés de eu criar dívida, eu vou primeiro o quê? Quitar as que eu tenho, não é certo? Eu vou pagar as que eu tenho aqui. E a fé é um desses instrumentos que nós temos para o quê? Começar a perdoar. Como eu posso pagando minhas dívidas aqui nessa encarnação? Perdoando, não desejando mal para o próximo, não fazendo maledicência, não aumentando muitas vezes situações pequenas, mas que a maledicência vai, como se diz, aumentando a ponto de se transformar aquilo numa tempestade. Porque todo veneno que nós lançamos em qualquer situação, seja na casa espírita, no trabalho, em casa, todo veneno que nós lançamos um dia vai voltar contra nós. Essa lei é fatal, vocês concordam? Quando a gente lança o veneno, o que falta em nós? Fé. Porque se eu estou sendo maledicente, se eu estou jogando veneno no próximo, cadê minha fé? Eu estou tendo fé? Nenhuma. Isso não é fé. Isso é egoísmo, isso é orgulho. É aquilo que nós buscamos combater. É aquilo que nós devemos destruir em nós. Através desse divino que habita em nós, através dessa fé raciocinada na vida futura. E que é interessante a história do seguinte. Ela estava um pouco revoltada e pediu para Jesus, mentalmente: Jesus, eu quero um emprego de uma mulher que me ama. Pediu desse jeito, gostou. E no dia que ele pediu, no outro dia, ele viu um anúncio na internet de um emprego e foi lá, na agência, lá na empresa, e tinha a vaga de emprego. Só que ele chegou lá e tinha uma fila muito grande. A vaga estava lá, só que a fila estava grande. Foi uns 5 minutinhos, 8 minutos e... não, esse aqui, ó. Esse aqui não é casa. Essa fila não dá. Desistiu. Ou foi embora para casa. Tomou ali o primeiro ônibus. Quando ele entra no ônibus, um garoto, todo amoroso, me entrega uma rosa. Entrega uma rosa para ele, só que ele já estava meio dado, né? Ficou na fila. Ele pega a rosa e faz o quê? Joga fora. Chega em casa, vai fazer uma prece? Não. Chega em casa e vai reclamar com quem? Com Jesus. Mas que Jesus é esse? Que Deus que é esse? Que eu peço emprego e dá a fila. Que eu peço uma mulher e um garoto me dá uma rosa. E durante o sono, Jesus sussurra no seu ouvido e fala: você teve as duas coisas que você pediu. O emprego e você não teve a paciência. Porque a paciência e a fé e a humildade são, como se diz, andam juntas. E você também teve a mulher da sua vida ao seu lado. Porque aquela rosa que o menino te deu era para você entregar para a moça que estava sentada no banco do ônibus. E você não entregou, jogou-a no chão. E Jesus disse: é assim que o mestre se manifesta. Ele não vai trazer ali o que você quer, mas ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te colocar pessoas, oportunidades. Se você souber aproveitar, se você tiver o quê? Fé, você vai alcançar aquilo que você busca. Mas se sua fé for o quê? Vacilante, se houver ainda dúvida, não está preparado para alcançar aquilo que você pode sim conseguir. Então essa lição, meus irmãos, deve nos mostrar que todos nós temos
a capacidade de desenvolver essa virtude chamada fé. Essa fé raciocinada, não mais a fé cega, mas essa fé com compreensão, com a certeza de que a vida futura que nos aguarda, além de ser uma realidade, é uma crença que está em nós. É uma crença viva que deve habitar o nosso coração. Porque quanto mais nós buscamos Só ter fé. Alô? Falta fé. Então, quanto mais nós buscamos ser gratos, parar de reclamar, duvidar, porque a gente duvida muito do nosso potencial, Senhor. A gente esquece que nós temos condições de alcançar aquilo que nós sabemos que é bom para nós. Só que o dia a dia, os desafios vão nos afastando. E a doutrina espírita, Jesus vem nos aproximando, falando, não, você consegue. Tenha fé que você vai conseguir. Desenvolver esse sentimento, desenvolver essa virtude, essa mãe da caridade, da esperança, deve ser o nosso objetivo. Não é um objetivo fanático. Eu tenho que ter fé. Foi falar com o senador que eu tenho que ter fé. Não é isso. É buscar primeiro identificar. Porque muitas vezes nós somos denegridos, não somos. Mas você não consegue, você não é capaz. Quem nunca ouviu isso? Você vai fazer isso? Consegue não. Quem falou que você consegue? Às vezes nós nos vitimizamos, deixamos que o outro conduza a nossa vida. Aí o outro também não tem fé, e nós, muito menos. Quando nós compreendermos que o nosso destino somos nós que fazemos, nós também vamos começar a esclarecer essa fé que habita em nosso coração. Porque é um sentimento tão bonito, tão inato, que quando nós conseguimos alguma coisa com fé, o nosso dia melhora, a nossa existência melhora, e aquilo fica marcado. Lembre, pense uma coisa boa que você vê se você conseguiu com fé. Aquilo nunca mais você esquece. Porque quando você lembra daquilo, é o seu consciente, é o seu inconsciente, o subconsciente está falando, você consegue, você é capaz. E procuremos deixar aqueles que nos querem mal, querem dizer que não temos fé, seguir a jornada evolutiva. Se um dia precisar, estaremos ali, vai ajudar. Mas que passemos a confiar, meus irmãos, já nos aproximamos aqui, e procuremos nos valorizar. E procuremos desenvolver a nossa autoestima, desenvolver em nós a coragem. Não existe fé sem coragem. É nessa coragem de falar, é aquela coragem que você enche o peito e fala, eu consigo, eu tenho força, eu tenho resignação. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Olha só a fé aqui. Quando a gente fala de fé também, finalizando, aqui, quando nós vamos orar, concluindo o nosso estudo de hoje, qual é a relação da fé com a prece? Nós oramos com fé. Quem fez oração aqui hoje? Quando acordou pela manhã? Ah, você já falou isso em outra palestra, mas é bom a gente lembrar, né? Eu fiz oração. Quem fez oração mecânica? O que é oração mecânica? Pai nosso da lição, santificado seja o vosso nome, não é isso? Quem fez oração com sinceridade? Que acordou, olhou para o céu, ou para dentro de nós mesmos e disse, obrigado por estar vivo. Obrigado por estar encarnado. Essa oração nos aproxima de Deus. Essa oração é feita pela fé. E quando Kardec pergunta na questão 658, a prece é agradável a Deus? O que vocês acham que é a resposta dos Espíritos? A prece é agradável a Deus? Sim, né? Aí ele vem os Espíritos.
A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível ao que pode ser, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios que com o pensamento. Aí, a prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Essa questão é muito esclarecedora, 652. Porque nós muitas vezes fomos criados, treinados para fazer aquela oração automática, não sei quantos Pai Nosso por dia, fazemos sem fé. Não é errado, mas tem efeito. O que vocês acham? Quando fazemos com esse fervor, com essa sinceridade, não alcançaremos resultados mais esplendorosos para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento moral? Então, que fiquemos com essas reflexões, que possamos compreender que essa fé raciocinada, que essa fé ensinada por Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, que ela possa desabrochar em nós, possamos ter força e coragem para desenvolver essa virtude, porque é ela que vai nos aproximar de Deus. É essa fé que vai nos mostrar o caminho, que vai nos conduzir um dia à condição de espíritos felizes, espíritos puros, e, se Deus quiser, estaremos comungando no pensamento de Deus. E que possamos ficar todos na paz de Jesus, a espiritualidade benfeitora que nos acolhe, que nos inclui, que nos protege nesse momento. Agora teremos um recado delicioso, né? Que vamos falar do Festival do Sorvete, e que a mocidade vai nos trazer com muita alegria, muito carinho, esse recado gelado e ao mesmo tempo saboroso para quem conhece o Festival do Sorvete. Lembrando que a mocidade aqui são essas sementes de luz semeadora. Que Jesus continue nos abençoando todos. Boa noite, pessoal. Hoje nós iremos apresentar para vocês o Festival do Sorvete. Está chegando, vai ser no dia 21 de setembro. Vai ser das 2 da tarde até as 3h30. E é a mocidade e a pré-mocidade que organiza esse evento. Vai cair no domingo e ficar mais fácil para todo mundo vir. Então, nós contamos com a colaboração de todos para vir nesse evento especial. O valor é R$20 e vai começar hoje na quarta. Sabores de sorvete são chocolate, morango e creme. O valor arrecadado pelo Festival do Sorvete vai ajudar as atividades beneficentes que o centro faz, além de que dessa vez a gente vai comprar um data show para ajudar a mocidade ainda mais nessa questão do ensino que tinha, mas agora não tem mais. Então o valor do Festival do Sorvete vai ajudar isso também. Boa noite. Obrigada, gente. Contamos com vocês lá na volta, tá bom? O data show que a gente tinha sumiu, né? Vamos falar que sumiu porque a gente não sabe onde foi parar. Mas o mais bonito é os jovens trabalharem para adquirir isso, nos faz assim, muito felizes. E toda vez que eles vêm no salão, a gente tem que lembrar que é o futuro do semeador, né? É isso? Esse também não tá? Cada um mais bonitinho que o outro, né? Nossa, é assim, menino do Edson, então, demais. Gente, nós estamos chegando ao final da nossa reunião, agradecendo mais uma vez por estarmos aqui, agradecendo a espiritualidade que nos assiste, e que possamos estar aqui semana que vem novamente, agradecer ao Fred pela palestra, nos trazendo a importância da fé, né? O poder da fé, que a gente tem sempre. E
nós vamos agora ao recado de segunda-feira que vem, dia 8 de setembro, que é o dia do macarrão. O macarrão aqui, muito gostoso. E os sabores é o bolonhesa, branco com queijo e o misto. É R$ 15, não precisa fazer reserva. É segunda-feira, dia 8. A gente espera todos vocês, tá bom? E agora nós vamos passar para o nosso trabalho de base, pedindo que vocês respeitem a ordem da fila, que começa pelos primeiros bancos, até chegar lá na forma do base, né? Tem as prioridades também. Respeitar as prioridades. Ah, sim, respeitar as prioridades também. E tenham uma boa noite, que Jesus acompanhe todos. E a nossa prece está vindo. Quando os passos adoram, sempre interessante a gente lembrar que os seres espíritos, a gente não tem aqui os boletos. Porque os centros hoje dão os boletos para pagamento. Eu sempre digo, a gente está conseguindo pagar tanto boleto, ainda vou pagar boleto do centro, então a gente vai continuar sempre assim, com os trabalhos. E toda a legislação é para a manutenção da casa, dos nossos trabalhos assistenciais, e com a graça de Deus está tudo certo. Né? Então nós vamos, nesse instante, com muita alegria no coração, com muita gratidão, elevar os nossos pensamentos, as nossas orações a Deus, nosso Pai, como nos ensina o Mestre Jesus, esse Pai de amor, de justiça e de misericórdia. Sabemos de tantas dores, de tantas mágoas, por todo o planeta Terra. Mas, acima de tudo, podemos sentir essa doutrina que nos leva sempre a buscarmos na consciência esse Pai grandioso que nos traz sempre as provas, muitas de nós inspirações para o progresso do Espírito, para que sejamos luz, para que saibamos amar porque somos amor, para alcançarmos a felicidade maior de amarmos a nós e esse amor se irradiar por todos os nossos irmãos e sobretudo ao Pai. E nesse instante, convidamos a todos a orarmos juntos pela paz da terra, sabendo que essa paz começa em nós, que nós possamos nesta oração nos dispormos a calar o ódio, a calar a violência, a trabalharmos o orgulho, o egoísmo e a vaidade em nós. Por isso, rogamos a Ti, Jesus, que nos auxilie, que devemos sobre toda a terra do mundo. Oremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amado Mestre Jesus, abençoe a nossa vida, que seja de muito amor, de muita paz, de muita luz. Vamos em paz e prosseguiremos a luta. Assim seja.